Quando a gente fala de Superman, a primeira imagem é força, invencibilidade, um símbolo. Mas e se eu te disser que o ponto mais humano do Clark Kent não é a Kryptonita? São as pessoas que ele ama. Hoje, a gente vai falar de Os Amores de Clark Kent e como cada relacionamento revela uma parte diferente da humanidade dele. Lana Lang, o primeiro amor e a ligação com Smallville. Lois Lane, mais do que namorada, a âncora moral e o maior exemplo de coragem humana. E Mulher Maravilha, um romance curto e polêmico, quando dois deuses tentaram ser um casal nos Novos 52. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar porque, no fundo, o coração do Superman é onde a história fica mais interessante. Já deixa o like se você curte DC e se inscreve no canal, porque aqui a gente faz vídeo em estilo documentário, personagens, arcos e bastidores de história. E comenta aqui embaixo, qual é o par perfeito do Superman para você? Lana, Lois ou Diana? O Superman funciona como um mito moderno. Ele é o homem que pode tudo, mas escolhe viver como um de nós. E é exatamente por isso que os relacionamentos dele importam. Porque eles mostram o que não dá para levantar com super força, o que não dá para resolver com visão de calor e o que nenhuma capa conserta. Em histórias boas do Superman, a pergunta nunca é só, ele vai vencer. A pergunta é, ele vai continuar sendo Clark? E muitas vezes quem puxa ele de volta para a humanidade é alguém do lado dele. Agora vamos por fases, porque cada amor do Clark representa um tipo de humanidade diferente. Lana é o passado, Lois é a escolha, e Diana é a tentação do igual. E cada uma muda o Superman de um jeito. Lana como primeiro amor. Vamos começar com a Lana Lang, o primeiro amor, o cheiro de casa. Lana não é só uma personagem romântica, ela é Smallville em forma de pessoa. Quando o Clark olha para Lana, ele não está olhando só para uma paixão adolescente. Ele está olhando para a sensação de ser normal. A vida simples, o sonho de pertencer sem precisar explicar o impossível. Lana representa a versão do Clark que queria que o mundo fosse pequeno o bastante para caber numa fazenda e seguro o suficiente para ele não precisar mentir. Só que aqui entra a dor do Superman, o segredo. O primeiro amor do Clark tem uma barreira que parece invisível, mas pesa como aço. Ele quer amar, mas não pode entregar tudo. E essa tensão cria uma humanidade muito real. Quem nunca teve um relacionamento que não acabou por falta de amor, mas por falta de timing, verdade ou maturidade? Lana é isso. Uma história sobre o que poderia ter sido se Clark Kent pudesse ser só Clark Kent. Comenta aqui, você acha que o Clark deveria ter contado a verdade para Lana mais cedo? Ou ele fez certo em proteger ela? E se você está curtindo essa análise, deixa o like porque isso ajuda demais. No fim, Lana é a lembrança de que o Superman teve infância, insegurança, sonho simples. Ela humaniza o mito porque mostra uma coisa básica. Antes do símbolo, existiu um garoto tentando ser aceito. Agora vamos para Lois Lane. E aqui o jogo muda. Lois não é a princesa no topo do prédio. Essa leitura é pequena demais. Lois é repórter. Lois é teimosa. Lois é corajosa. E Lois é muitas vezes a pessoa que olha para o Superman e diz: ok, você pode salvar o mundo, mas você vai fazer isso do jeito certo? Ela não é só romance. Ela é contrapeso moral. O Superman tem força, velocidade, resistência. Lois tem algo que o fascina, coragem sem invencibilidade. Ela entra em perigo sem saber se vai sair viva. Ela investiga sem garantia de vitória. Ela enfrenta poder sem ter super força. E isso é um espelho perfeito para o Clark. Lois mostra que ser humano não é ser fraco. É ser corajoso apesar do medo. É por isso que em muitas histórias Lois é a âncora moral. Ela lembra o Superman do valor de cada pessoa, porque ela vive como uma delas. Se Lana representa o e se, Lois representa a escolha. Com Lois, o Clark não quer fugir para o passado. Ele quer construir o presente. Lois não ama a fantasia do Superman. Ela ama o homem que existe por trás do símbolo. O Clark, com dúvidas, com responsabilidade, com falhas e com ética. E isso cria um tipo de relacionamento raro em histórias de herói. Um amor que não apaga o humano. Ele protege o humano. Se você quer mais vídeos nessa linha, analisando personagens como gente de verdade, se inscreve agora, porque o próximo que eu posso fazer é Batman e os Amores Impossíveis, ou Por que a Mulher Maravilha não precisa de um par. No fundo, Lois é a prova de que o Superman não se apaixona pelo poder, ele se apaixona pela humanidade.
quando ela é corajosa, inteligente e ética. Agora, a parte que divide fãs: Superman e Mulher Maravilha, especialmente no período dos Novos 52. Aqui a proposta era tentadora. E se o Superman, ao invés de se conectar com uma humana, se conectasse com alguém no mesmo nível? Duas figuras quase míticas, dois ícones. Parece perfeito no papel, e por isso mesmo é interessante analisar por que não é tão simples. Quando o Clark se relaciona com Diana, existe uma ideia implícita. Finalmente alguém que entende o peso do poder. E isso é verdade, até certo ponto. Mas o coração do Superman muitas vezes não busca alguém que aguente a pancada. Ele busca alguém que o mantenha humano. Diana é extraordinária. Ela carrega dever, guerra, mito, legado. E o romance com Clark pode virar uma relação de símbolos. O casal perfeito para manchete, para pôster, para propaganda do universo DC. Só que relacionamento não vive de pôster. Vive de rotina, decisão moral, vulnerabilidade. E é aí que muita gente sente que Lois funciona como âncora de um jeito que Diana não foi escrita para ser naquele período. Mesmo sendo breve, esse romance revela algo importante. Clark chegou a tentar a ideia de ficar com alguém igual, como se fosse uma saída para o peso de ser diferente. Mas a pergunta dramática é: se ele escolhe viver como humano, ele não vai sempre ser puxado para o humano? Essa tensão entre divindade e humanidade é o núcleo do Superman. E por isso esse romance é tão simbólico. Não é quem ele ama, é o que ele está tentando ser. Agora eu quero ver a guerra civil nos comentários, mas com respeito. Você prefere Superman com Lois ou Superman com Diana? E por quê? Comenta que eu vou fixar o melhor argumento no topo. E deixa o like se você quer mais vídeos DC em formato documentário. Se a gente resumir os três amores como funções na vida do Clark, fica assim: Lana Lang. Pertencimento, origem, Smallville. O coração antes do símbolo. Lois Lane. Escolha adulta, ética, coragem humana. A âncora moral que mantém o Superman na Terra. Mulher Maravilha. A tentação do igual, o romance dos ícones e a pergunta sobre o que o Clark realmente precisa. E aqui está a frase-chave do vídeo. Clark Kent é humano não porque ele nasceu humano, mas porque ele escolhe amar como humano. É por isso que os relacionamentos dele são tão importantes. Eles não são subtrama romântica, eles são o lugar onde o Superman vira gente. Se você curtiu, eu posso fazer a parte 2. Os amores de Bruce Wayne. Porque o Batman quase nunca consegue ficar. Ou, porque a Lois Lane é uma das personagens mais subestimadas da DC. Comenta a continuação e qual tema você quer. Não esquece, se inscreve, curte e comenta. Qual amor mais humaniza o Clark pra você? Lana, Lois ou Diana? A gente se vê no próximo.